Oi, eu sou o Viriato da 3D Festo, E aqui é a Vanessa da Lentes. E está começando o Alocação de Opiniões. onde abrimos a nossa caixa de ideias e nos posicionamos quanto aos assuntos mais legais no mundo dos jogos. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horário você está escutando o nosso podcast. Hoje estamos aqui, eu, Vanessa e o Viriato. Opa, e aí, galera? Hoje a gente quer falar de um assunto um pouco mais básico, né, digamos assim, que é falar como que esse mercado do board game, né, que são os jogos de tabuleiro modernos, e do RPG tem mudado e ampliado ao longo do tempo, e o quanto o site da Ludopédia, ou Ludopedia, né, dependendo de como você achar melhor pronunciar, tem contribuído para isso, já pegando o gancho do prêmio Ludopédia que saiu agora essa semana passada, no caso. Né, o prêmio rolou essa semana aí. Exato. A gente pegou alguns números, né, para quem não conhece, esse podcast vai estar hospedado também dentro do próprio site da Ludopédia, né, então com certeza vai ter gente que vai escutar que conhece muito bem o portal, mas para quem não conhece, que eu acho que vai ser a grande maioria dos nossos ouvintes, a Ludopédia é um site nacional, totalmente brazuca, que tem aí em torno de 65 mil usuários cadastrados. Então tem mais de 65 mil pessoas cadastradas na Ludopédia hoje, né? Esses dados todos que eu vou falando é do próprio site, que estão lá dentro do Diacite do site. Nossa, é muita gente. É muita gente que tá com o perfil cadastrado mesmo, né? Fora outra galera que entra para olhar, mas não tem o cadastro, enfim. Dentro do site, então, para quem não conhece, tem uma série de ferramentas, né, de newsletter, de notícias, né, de forma geral, sobre esse universo dos jogos de mesa, e também tem uma questão de mercado, né, que até a gente pode falar em um outro dia, que tem uma lista mensal que todo mês é atualizada sobre trocas de jogos. E todo começo de mês ela reinicia, tipo assim. Inclusive, hoje a gente está gravando esse podcast no dia 3 de maio. Então, isso significa que essa lista de maio, ela tá ali disponível há 3 dias. Uhum. E as pessoas vão cadastrando jogos, né? Jogos de mesa, jogos de tabuleiro, que elas têm e querem trocar, né? Então, tipo assim, eu não quero comprar, não quero vender, mas eu quero trocar, né? Esse jogo já não tem mais o mesmo significado pra mim, eu quero trocar por outro que hoje faz mais sentido. E todo começo de mês ela reinicia. Ela sempre tá atualizada, digamos assim, né? Não tá acumulando, né, a galera que já mudou de ideia de novo, sei lá, já trocou, né? Que já trocou e esqueceu de excluir o anúncio, umas coisas assim. Essa ferramenta, ela é free, né? Tu vai lá e anuncia a tua troca de graça, o Ludopédia não te cobra nada por essa transação. E hoje, com 3 dias de maio, com a lista lá disponível, tem 250 jogos cadastrados pra troca. Caraca, né? É muita coisa. É muita coisa. E só de visualizações, teve 4.600 visualizações hoje, assim, eu olhei agora há pouco, antes da gente entrar dessa lista. Então significa que tem muita gente que tá, além de comprando e vendendo jogos, tem muita gente que também tá fazendo esse mercado de troca. Aí a gente começa a ver a importância do site no cenário nacional, né? Sim, e assim, vale o disclaimer, né, de que a gente não tá sendo pago, né, nem nada parecido, assim, é porque é uma plataforma muito interessante mesmo, né? Eles fazem uma curadoria de tudo que remete ao nicho ali, né, ao hobby. Isso é bem interessante, assim, né? Tanto para encontrar outras pessoas que curtem as mesmas coisas que a gente, quanto para saber como tá o mercado mesmo, né? Com certeza. O que tá rolando de novidade. A gente consegue entender o que as pessoas estão querendo, o que elas estão desejando mais, o que elas estão desejando menos em nível de título de jogo, né? A gente sabe que tem muitos jogos publicados hoje no Brasil e no mundo, e tem jogos que geram um interesse, um desejo maior nas pessoas do que outros, e isso é muito importante para entender o mercado, entender o que as pessoas estão querendo. Sim. Por isso que também a gente vai entrar depois no prêmio Ludopédia, comentar um pouquinho, principalmente sobre os vencedores ali da mídia audiovisual e do voto popular no prêmio Família, né? Porque eu acho que são 2 tópicos que falam muito sobre o que as pessoas estão procurando hoje dentro
do cenário dos board games, né? Mas ainda só para complementar, assim, a questão da importância do site, que é bacana deixar bem claro, principalmente para quem não conhece, porque eu digo isso porque, assim, na Lentes a gente vê muita gente que nunca jogou absolutamente nada, faz aquela pergunta clássica do tipo War, né? Que a gente ouve muito, e não é vergonha nenhuma fazer essa pergunta, viu? Não é problema nenhum, é super normal, é porque é dúvida de muita gente mesmo, mas a gente tem muitas essas pessoas, então são pessoas que nunca nem ouviram falar nesse site e que não fazem ideia que tem um site com um tamanho tão grande quanto a Ludopédia, né? Ainda só para complementar essa questão dos dados, porque às vezes até os próprios usuários da Ludopédia não têm noção dos dados, né, de movimentação ali dentro. Só de canais, assim, de pessoas que geram algum tipo de conteúdo, seja newsletters, seja canal de YouTube, essas coisas assim. Tem mais de 200 canais cadastrados, 48 podcasts cadastrados, então, e a gente é um deles, inclusive, né? A gente é um deles! Estamos entre eles. E o número que mais nos chocou, assim, tanto a mim quanto ao Viriato, é que hoje, né, tem uma média de 470 mil pessoas acessam a Ludopédia por mês. Então, 470 mil pessoas no Brasil, né? Acredito que seja um número mais PTBR mesmo. É muita coisa, né? Isso gera 3 milhões e 500 page views por mês, né? Então, tipo assim, essas 470 mil pessoas que acessam, pessoas diferentes, acessam várias vezes por mês a página, gerando ali um page views bem significativo. Esse volume é altíssimo, né? Se for pensar que, assim, mídia impressa, né, mídia escrita em geral, digitalmente também, né, mídia escrita digitalmente, eu quis dizer, é uma coisa que já não é tão acessada por existirem vários outros veículos hoje em dia, né, esse número é muito considerável. Tipo, a maioria das pessoas hoje em dia, né, já tem muitas pesquisas, eu não tenho grande propriedade para falar disso, mas tem muitas pesquisas que indicam que a maioria das pessoas buscam coisas no YouTube, por exemplo, que é por vídeo, assim, sabe? E aí, esse tipo de acesso em plataformas escritas é um número muito alto, né? É bem expressivo, né? Todo tipo de criação relacionada a jogos de mesa, né, estão disponíveis aqui na plataforma. Isso é muito interessante. Eles fazem uma curadoria bem legal, né, porque você consegue ter uma comunidade, né, e conseguir acessar informações que provavelmente buscando direto no Google talvez você não encontre, ou você já vai ser direcionado para cá, né. Você consegue fazer uma busca muito mais precisa aqui, né, o mais pontual, assim, direto ao que você precisa. E uma coisa que eu acho interessante é que são números, mas eles significam muita coisa. Eu até queria te perguntar, Viriato, porque eu faz muito tempo que eu acessei a Ludopédia pela primeira vez, né? Eu nem lembro mais assim muito bem a sensação, porque já faz bastante tempo e eu sou uma dessas pessoas que contribui para esses números, porque eu sou uma usuária bem ativa no meu perfil pessoal lá, né? Então, geralmente as pessoas nem sabem que eu sou da Lentes, porque o meu perfil é bem pessoal mesmo. E eu sou bem ativa, tipo assim, eu comento ali os jogos que eu jogo, dou nota, tudo bem pessoal, tá? Nada relacionado a Lentes. E... Que legal isso. E eu faço troca, tipo, agora um pouco antes de eu falar contigo, eu tava ali por trocar um Médici. E então eu já fiz inúmeras trocas. Nunca me incomodei, isso é muito importante falar, assim, a comunidade que tá lá dentro são pessoas que até hoje, assim, eu nunca tive nenhum tipo de problema. É muito na confiança essas trocas, tá? Chega a ser bizarro, assim, porque são pessoas do Brasil inteiro que tu nunca viu, né? Nunca falou, assim. E aí a pessoa diz, tá, mandei pelos correios, tá? E daí tu manda o teu jogo e, tipo, tu reza, sabe? Massa, né? Isso é uma coisa que eu noto na comunidade. Mas assim, nunca deu problema. É muito... A galera, tipo, investe tanto amor, né, nessas práticas que, sabe, você nem pensa duas vezes, assim, que pode dar ruim, porque realmente todo mundo vai na honestidade mesmo, assim, sabe? Porque sabe que tem alguém que gosta muito do outro lado também. É uma galera muito do bem. Boas práticas. É, uma galera muito do bem, assim, tipo, o pessoal não faz coisa pra passar a perna, sabe? Pelo menos eu nunca, eu uso bastante o portal, de verdade, e eu não tive nenhuma situação, assim, que eu me senti, sei lá, que pudessem estar querendo me trapacear de alguma forma, ou, inclusive, muito pelo contrário, geralmente nessas trocas, ou vendas, leilão, enfim, o pessoal cuida com muito zelo na hora de embalar o jogo pra chegar até a casa da outra pessoa, o jogo direitinho, sem nenhuma marca.
o jogo tem... Que a pessoa tem a experiência perfeita. tipo, se o jogo tem ali, porventura, aconteceu de ter alguma amassado na caixa, coisas acontecem, né? Tipo, o pessoal tira foto, mostra, olha só, tá com um machucadinho aqui na quina, sabe? Umas coisas assim. Então, eu sou uma usuária que recomendo muito o site, porque eu acho que ele realmente contribui muito pra comunidade, sabe? Inclusive nessa coisa eu sou muito favorável às trocas, porque eu acho que às vezes o board game é uma questão, são jogos muitas vezes caros, e que às vezes tu tem um jogo que tu comprou, tu usufruiu, ele não é que tu não goste dele, mas tipo, ele já deu, sabe? Já saturou. E aí, ou se não... Sim, já passou a experiência ali. Ou se não, tipo assim, Já viveu aquela experiência. Eu vi um review de um jogo X, sei lá, qualquer jogo, entendeu? E aí, aquele review me vendeu o jogo, sabe? Tipo assim, eu fiquei com vontade de comprar aquele jogo. E aí, quando eu comprei aquele jogo, e aí isso já é uma experiência que eu tenho na Lens, nem sempre o jogo que é bom pro Viriato é bom pra Vanessa, entendeu? Fazendo um comparativo, né? Sim. Porque as pessoas têm perfis diferentes. Às vezes a galera tá jogando uma galera muito casual, que não vai gostar de jogar o Brás, por exemplo, que ganhou como jogo expert agora, no próprio prêmio da Pé. Porque é uma galera muito, muito casual, não é aquilo que ela tá buscando, sabe? Não me interessa que é o melhor jogo do mundo, não é o melhor jogo do mundo pros meus amigos, entendeu? Sim. Isso é interessante você falar, porque, tipo assim, ó, o board game não é jogado sozinho, né? Na maioria das vezes. E então, a gente tem que encontrar alguma coisa que é interessante pro Viriato e pra Vanessa em certos momentos, né? Em outros não, claro. Mas esse tipo de abordagem e esse tipo de premiação consegue nortear a gente pra isso, sabe? Porque você pode ter aquele jogo pesadão na sua casa que você vai super se divertir com a sua companheira, seu companheiro, mas você tem que ter, não que você tenha que ter também, né? Mas é legal você ter algum tipo de jogo que você consiga jogar com toda a sua família, sabe? Consiga agradar todo tipo de perfil ao mesmo tempo, né? Isso é super válido. E esse tipo de prêmio te norteia quanto a isso, né? Com certeza. Eles dão uma noção do que a galera tá buscando, né? E isso é muito importante. A gente não pode ficar desmerecendo um jogo porque, sei lá, porque ele não é o jogo que eu gosto, sabe? Sim, ele não é melhor ou pior, né? Só não é a experiência que você tá procurando, né? Exatamente. Hoje eu ainda falei isso por uma cliente da Lens aqui dos aluguéis, né? Uma pessoa que nunca tinha tido contato nenhum com um board game e tava querendo recomendações. Que legal! É bem comum. Isso é massa. Porque o nosso público, esse dia eu estava falando até com o Pomper dos 3 Edus, né? Que é um outro canal aqui do Rio Grande do Sul. Na verdade, nem todos eles são de Porto Alegre, né? Mas enfim. Mas estava falando pra ele que, tipo, hoje a coleção da Lens, ela tem bem poucos jogos pesados. Assim, e nem os que são pesados nem são pesados pra heavy gamer mesmo, sabe? Tipo assim, tem algo ao nível, sei lá, Grand Austria Hotel, sabe? Que é um pouquinho mais estratégico. Bom, né? É muito bom, jogão. Recomendo, inclusive. Mas assim, já é mais... Ele já é assim, já não é pra quem tá começando hoje, sabe? Mas também não é assim um jogo impossível, super pesado, milhões de horas, entendeu? Por quê? Porque o público que a gente tem aqui é uma galera que tá começando. A gente forma muito as pessoas, sabe? A gente forma a galera de pouquinho em pouquinho. E eu, particularmente, fico muito feliz em fazer parte disso, porque tem um momento que a galera solta a nossa mão e vai sozinha, né? Tipo, a partir do momento em que a galera começa a conhecer vários jogos, e aí se conhece, aí sabe assim, não, meu perfil é de um jogo X. Agora eu não procuro mais o Y, entendeu? Porque agora eu realmente eu entendi que o meu perfil é o X, eu já conheci a Ludopédia. Eu já conheci a Ludopédia, aí a galera vai sozinha, nos larga e vai sozinha e vai seguir a vida dela de gamer, né? Mas a gente fica feliz igual. Sim. Que bom que chegou nesse nível, sabe? Comentou tudo, né? Então, e é interessante você tocar nesse assunto, porque eu, por exemplo, como jogador, a consultoria da Lens e a sua consultoria, assim, foram bem importantes pra mim, sabe? Eu não conhecia nada de board game, né? Conhecia RPG e tal, não tinha nem ideia de que existiam board games, assim.
Pra mim era tipo um RPG de tabuleiro, por exemplo, eu já tinha visto Mice Mystic, sei lá, achava que era um RPG, só que ele era com pecinhas, assim, sabe? Esse atendimento consultivo de vocês no início ali fez eu me conhecer como board gamer, né? E aí os passos seguintes também de assim receber essa informação sobre a Ludopedia, né? Sobre o Board Game Geek também foi bem importante pra mim, porque isso me ajudou a sair trilhando assim e procurando o que eu gostava, né? Mas se eu não tivesse essa noção, não tivesse experimentado alguns jogos, eu não ia saber, né, qual é o meu perfil. Porque a ideia não é assim, eu não quero ser a detentora do conhecimento máximo e te ter para sempre atrelado à minha opinião, entendeu? A ideia é, por exemplo, hoje eu não tô ganhando nada da Ludopedia para estar fazendo propaganda por tabela para eles, entendeu? Mas eu fico super feliz em ver alguém que chegou até o site e que aprendeu a pesquisar, que aprendeu a ver ali, então esse jogo é uma mecânica de gestão de mão. Eu já sei que eu gosto dessa mecânica, sabe? Umas coisas assim. E aí, então eu tenho mais chance de gostar desse jogo. Agora eu já sei que eu posso entrar no Board Game Geek e que nem sempre o número de jogadores da caixa é o número de jogadores que vai realmente funcionar o jogo, entendeu? Sim. Então, tipo, eu posso entrar no Board Game Geek, olhar ali as estatísticas, o que a galera tá votando, o que é o número que tem mais a ver com o número de pessoas que eu jogo. Eu fico feliz por isso, sabe? Tipo, eu acho que é super importante. E é legal que, tipo assim, você consegue ver o review de um jogo de todo mundo, né? Tem jogo ali que tem 500 reviews. E esse tipo de review, esse volume de reviews é legal porque é tipo assim, você vê o review de alguém que é game designer, por exemplo, é muito diferente de alguém que joga esporadicamente com os amigos uma vez por mês, sabe? Você consegue pegar pontos positivos e negativos diferentes, assim. Você pode encontrar um review de alguém que tem um grupo parecido com o seu, ou que pensa parecido com você, e que gostou bastante do jogo para jogar com 2 pessoas, mas não gostou quando rolou com 4, 5, né? Você consegue aprender o que não tá escrito na caixa ali, né? Com outras pessoas. Porque e a galera o jogo é muito compartilha a sociável, experiência. né? Sim. E você consegue pegar muito melhor, né? Todo esse review fica mais pessoal mesmo, né? Você sabe que é engraçado isso, né? Porque eu leio muito, eu faço muito esse movimento de ler os reviews e tudo mais. E tem pessoas que postam muito reviews. Que assim, todo jogo ela vai lá e comenta. Eu também faço isso. Então, tipo assim, eu tenho mais Nossa, eu quero começar a fazer isso. Eu tenho quase 200 comentários de jogos na Ludopedia. Caraca. São meus. Pô, passa pra gente aí o seu perfil. Qual que é o seu perfil? Eu tô não vou passar. Ele é muito pessoal. É o quê? Ele é muito pessoal. Ele é muito pessoal. O que tem? Que depois elas descobrem quem sou eu. Mas enfim, imagina. Eu comento a full, assim. E eu acho muito engraçado, porque outras pessoas que também comentam um monte, quando eu vou fazer troca com essas pessoas que já aconteceu, parece que já é quase um amigo meu, assim, sabe? Tipo assim, eu já sei qual que é a opinião desse cara sobre esse jogo. Já vi seus reviews, eu já entendi por que ele não gostou desse jogo, e eu já sei que vai funcionar pra mim, porque os meus motivos são diferentes dele e tal. Então, a gente consegue fazer esse movimento, é uma comunidade, entendeu? Cria a comunidade, né? Fortalece ali uns laços, né? É importante, né? Essas coisas. E até queria te perguntar, assim, dentro do... A gente tá falando da Ludopedia, que é muito focada em board game, mas depois até queria que o Vili falasse um pouquinho sobre a sessão de RPG que tem lá dentro. Mas, assim, no RPG eu não sei como é que funciona essa troca de informações, assim, como é que se abraça a galera que tá chegando e tal. Interação de comunidade. Então, o RPG tem muito forte, assim, os grupos de Facebook, né? Que geralmente é tipo do sistema, de um sistema ou de outro sistema. Os gerais, assim, fica mais por conta de meme, né, hoje em dia. Mas os grupos específicos você consegue tirar muita dúvida quanto à regra, quanto a essas coisas. O legal da plataforma da Ludopedia quanto a isso é que você consegue meio que filtrar os conteúdos específicos para o seu sistema, mas feitos por alguém que experimenta mais de um sistema, sabe?
Porque às vezes você vai em uma comunidade de um sistema e você fica tão fechado naquele sistema ali que, tipo, você acaba não conhecendo nada novo, começa a tirar começa a aparecer os mesmos posts ou os mesmos assuntos, e esse tipo de comunidade que tem uma curadoria, né, específica de todos os sistemas, tipo, do RPG como um todo, te gera uma informação muito legal, assim, você consegue conhecer coisas novas com muito mais qualidade, assim, sabe? Então, mas não tem um site específico pra isso, né? Que junta tudo. Não, geralmente eu, pelo menos, nunca vi nenhum site assim. Existem alguns fóruns, né, mais em inglês mesmo, mais fóruns internacionais, mas o que eu mais vejo, assim, com discussão em alta mesmo, assim, que você consegue pegar umas informações e encontrar a galera pra jogar mesmo, são grupos de Facebook, assim, hoje em dia. Mas aí é muito fragmentado pelo sistema, né? É mais fragmentado pelo sistema. Você não consegue... Você acaba não conseguindo nenhuma das duas coisas, assim, sabe? Porque você não... Quando o grupo é geral, né? Sim. Você não consegue uma galera que conhece aquele em específico e também a galera não troca ideia direito no geral. Então fica meio um limbo ali. Geralmente os grupos que funcionam mesmo são os específicos, mas você perde quesito conhecer outras coisas, né? Sim. E aí que entra esse tipo de plataforma que a gente tá falando, assim, focada no jogador, né, não no jogo. Isso que tu falou de ter os fóruns maiores, mais genéricos, serem em inglês, né? Eu vi esse final de semana ainda, agora, acho que foi no feriado, sexta-feira, uma pesquisa do Mundo RH, é um site, assim, mais de empresas e tal, que só 5% da população brasileira fala inglês. Então, não ter um site é um problema, sabe? Caraca. Não ter um site. Por isso que eu volto tipo, eu não quero ser puxa-saca nem nada, mas por isso que eu acho tão importante em ter um site desse tamanho, com tanta informação, com tanta coisa interessante lá dentro, que seja em português, sabe? Feito por brasileiros, com reviews de uma galera que também é brazuca. Porque se eu entro no Board Game Geek, por exemplo, eu entro bastante no Board Game Geek também, né? Mas uma galera, sei lá, pega uma galera mais verde, entra no Board Game Geek, o perfil do jogador americano é diferente do perfil do jogador brasileiro, sabe? Sim, com certeza. Tipo, tem outras preferências, é uma galera que tá, sei lá, às vezes é uma galera que até tá mais acostumada ou tem menos dificuldade de ler manual do que a galera aqui, porque a gente sabe que um dos grandes problemas que a gente tem é que o pessoal não curte muito a função de ler manual, por exemplo, sabe? Sim. Então, alguns jogos, tipo Dead of Winter, esses jogos assim que o manual é muito extenso, são super difíceis de fazer o aluguel, por exemplo. Entendi. Porque eles são jogos que, tipo assim, eu tenho que antes avisar a galera que, olha só, tem um manual que é bem extenso, que não é fácil, que vai depender uma interpretação de texto ali bem pesada mesmo. E eu entendo que seja difícil, sabe? Porque pra mim também é difícil ler esses manuais muitas vezes. Eu acho que isso é meio que de educação também, do jeito que a gente foi meio que treinado, sabe? Porque a maioria todos, né, na verdade, todos os jogos que vieram antes dos board games modernos, assim, né, os mais tradicionaisões, eles são jogos de jogar um dado e ver o que acontece, né? E era isso, você não tinha que ficar se preparando antes. Então, tipo, você senta pra jogar, você já, opa, vamos lá, eu quero que seja a minha vez e eu quero destruir alguma coisa ou andar, ver o que acontece comigo. Eu não quero ficar lendo uma história, né? E isso é meio difícil esse hábito, né, de saindo do cotidiano, assim, do jeito de pensar mesmo, né? Mas com o tempo vai. Que nem no início eu ficava muito ansioso pra fazer logo alguma coisa, né, no jogo, não queria ficar esperando. Agora eu já entendo que é muito importante saber as regras, assim, do jogo. E é uma parte muito divertida, na verdade, né? Porque geralmente o manual tem uma historinha, né? Sim, nossa, conta a historinha. E os manuais são tão bem feitos que eles vão te guiando de um jeito que você aprende tudo, assim, né? Você vai aprendendo rapidamente, assim. E eu acho muito importante reforçar que tem muitos jogos que o manual é uma página, ou nem isso direito. Então, nem todo jogo é difícil de aprender, nem tem esses que são mais cascudos, assim, de aprender mesmo. Tem, eles existem, mas tem uns que são super tranquilos, assim, sabe? Tipo,
dá ali nem 5 minutos de leitura, timeline, sabe? O timeline. Tu pega ali, acho que é muito fácil de aprender a jogar. 1 minutinho. Então, 1 minutinho, exatamente. A gente cronometrava lá na Lens, né? A gente ensinava a timeline e dava... Era o máximo, era 1 minuto, na verdade, né? O tempo máximo Tipo, pra dava se um explicar a timeline é 1 minuto. Imagina. Era o tempo máximo. Isso é muito legal, né? E é um jogo que se consegue jogar por muito tempo. Pra quem não sabe, a Lens não tem mais o espaço físico, né? Mas quando tinha os mentores, né, que trabalhavam lá, inclusive o Viriato, que já teve essa experiência, a gente tinha, tipo, estudava tempo, assim, pra explicar os jogos, pra otimizar a explicação das regras, porque a galera tinha pressa de começar a jogar, né? Esse hábito, né? Então, tipo, tu tinha que ter uma explicação muito, muito refinada, assim, bem perfeita mesmo e rápida. Então, o Timeline, por exemplo, era um jogo que a gente sempre cronometrava no treinamento da galera e nunca podia passar de 1 minuto a explicação. E nunca passava, realmente. E funcionava, né? Tipo, 1 minuto era mais que suficiente. Né? E aí, claro, outros jogos que são mais complexos, às vezes demoravam um pouco mais a explicação e tal, mas sempre tinha essa função de otimizar, né? Mas voltando, né, ao assunto principal. Rolou agora, semana passada, né? O prêmio da Ludopédia, né? Então, teve diversas categorias, sim. né? Teve ali nas mídias, né? A intenção não é a gente ficar falando de quem ganhou, quem não ganhou, não entrar nesse mérito, porque eu acho que já teve jurado qualificado o suficiente para votar e o público votou é porque é um sinal do mercado, entendeu? Então aceita que dá imenso. E assim... Muito obrigado aí toda a galera, né, que produz conteúdo para todos esses assuntos relacionados, né, que a gente sabe o quanto é complicado, né, criar coisas e o quanto isso faz bem para a comunidade também, traz mais gente para esses hábitos legais, porque assim, o foco mesmo é trazer gente para esse hábito bom, né, porque quanto mais gente estiver fazendo isso, mais legal vai ser e mais coisas vão vir pro Brasil relacionados a isso. Então, fortalecer a comunidade é o objetivo de todo mundo, assim, né? Direto ou indiretamente. E parabéns, assim, para todo mundo que conseguiu ganhar esse prêmio, que é um prêmio que tem muita relevância, né? Com certeza. Fazem bem, assim, pra comunidade, né? Muito legal mesmo. A gente não vai ficar citando todo mundo, mas fica aí o nosso agradecimento e nossos parabéns aí pra todo mundo, né? Que participou e que ganhou também. Ali das mídias eu até faço uma certa questão de citar quem ganhou, porque acho que são muito... O pessoal do Covil, né, levou 2 premiações, que foi o melhor audiovisual infantil, que o Paulo faz ali junto com a esposa e com a filha, né, dele. E é bem legal, ela, a menina que conduz, assim, agora eu não lembro direito o nome da filha dele, mas se não me engano é Fábio. Muito legal o Covil. E o Covil foi indicado em vários lugares, né? Tipo, muito legal isso, muito legal. E aí eles fazem só sobre jogos infantis, né, nessa linha ali. E depois eles ganharam também como melhor podcast, também muito merecido, muito bom, muito legal. Os concorrentes também eram concorrentes de peso, né? Todo mundo que já é mais do meio conhece essa galera aqui. Mas o pessoal do Covil é muito gente boa, assim. A gente teve a oportunidade de jogar com eles até na Play Easy ano passado, no DOF do ano passado, né? São muito queridos, assim, merecem realmente os prêmios que ganharam. O Kaká, do E aí Tem Jogo, né, que ganhou da mídia escrita, também muito legal. É até um movimento interessante, porque eu, por exemplo, eu fiz esse movimento, tá? Eu comecei vendo vídeo de review, quando eu tava mais cru, assim, eu só olhava vídeo de review, tinha preguiça de ler regra também, né? Daí tu fica lendo vídeo de review e de explicação de regra. Sim. E aí, hoje, eu quase não olho mais vídeo, assim, é bem difícil de eu olhar, é bem raro. Sério? Mas eu leio, mas antes eu não fazia esse movimento legal. de ler as mídias escritas e hoje é praticamente só o que eu faço. Eu ainda tô nesse movimento, viu? Só vejo vídeo e review e agora eu vou começar a dar uma olhadinha. E falar nisso, né? Além do Alocação de Opiniões, por favor, sigam e compartilhem com os amigos. Essa lista dos indicados aqui é um prato bem cheio, né? Pra quem tá começando, assim, a conhecer as coisas, pra se nortear quanto aos bons conteúdos, né? Dá pra seguir essa galera aí, conhecer mais sobre o trabalho, que vale muito a pena. Muito conteúdo de qualidade, Com certeza. Né? Teve um pessoal que não tá aqui como indicado, mas que também é muito bom. O próprio pessoal aí do canal dos 3 Edus, eu recomendaria, eu acho muito legal
o podcast deles, acho bem bom. Mas enfim, voltando, Cacado e aí tem jogo, tem uma escrita muito boa de ler, muito legal. Vale a pena, sabe? Mas eu entendo que a mídia escrita, eu acho que ela acaba conversando com quem já é um pouquinho mais familiarizado, sabe? E aí o grande pulo do gato, né, do Mídias, foi o vencedor do audiovisual, foi o pessoal de Quem é a Vez. O Studart, né? Do Studart, Rafael Studart, que faz parte ali do pessoal do Porta dos Fundos, né? Castle Brothers, muito legal, né? Eu assisto, nossa, eu nem sei quantas vezes eu já jantei, eu e a Lu assistindo TC, Ultimate Trocadilho Fight, muito bom. Ele é o primeiro a sair sempre, né? Dá uma risada, cara. Muito engraçado. Ele é muito carismático, né? O canal dele é muito bem editado, né? Muito bom. Fica essa recomendação, acho que depois até vou postar ali no da Lentes também, pra galera assistir, porque, assim, é um canal super novo, comparado com os outros. Aqui a gente teve o pessoal da Meeple TV, por exemplo, do Jack Explicador, que é muito legal também, né? Assim, o dinossauro, muito né? Legal. Também é muito bem editado, muito bem feito. Sim. Assim, todos são, né? Tem esses destaques, assim, né? E o Studart, ele pegou um bagulho que eu fico muito, muito feliz que ele tenha pego, que é atingir esse público que não conhece nada de board game. Ele já tinha esse público, né? E aí, quando ele fez o canal, ele conseguiu comunicar com essas pessoas, assim. Então, tipo, é divertido, é engraçado, ele fala de jogos mais família, sabe? Ele tem uma edição que é muito primorosa, muito profissional. Eu acho que deu uma subida na régua, assim. Eu sei que tem muita gente que discorda de mim. Eu acho que vai ter muita gente que vai discordar. Quem é mais gamer, talvez. Mas eu acho super importante, sabe? Tipo, eu vejo isso no meu dia a dia sempre. A galera precisa desse tipo de comunicador, sabe? Precisa desse cara que fala com quem nunca jogou, que mostra pras pessoas tanto o RPG como o board game, enfim, que não é coisa assim, tipo, não precisa ter um estereótipo nerd pra se divertir em volta de uma mesa com os amigos. Com certeza, o público mudou bastante, né? Exatamente. Teve essa transição, sabe? Que tem mulher que joga, que não precisa ser heteronormativo, que tem, sabe? Então ele traz eu acho que ele traz essa coisa muito bem, e é muito importante ter alguém que converse com esse público e abra as portas pra essas pessoas, sabe? Pra mim, é essencial mesmo. Esse foi um dos prêmios ali, né, o audiovisual, mas esse e o do jogo Família Foto Popular foram, assim, os mais significativos pensando em mercado, sabe? Porque significa muita coisa, assim, significa que existe uma preocupação maior em produção, que existe um público que tá aí pra entrar no nicho, tem muita coisa pra ser trabalhada ainda, e eu acho que foi muito merecido, sabe? Eu não vou dizer que eu assisto sempre, porque eu tenho assistido quase nada de vídeo, né? Sim. Mas eu já assisti algumas vezes, e às vezes eu recomendo pro pessoal, até da própria Lens, sabe? Tipo assim, eu preciso, me mostra como é que é um jogo, daí às vezes eu olho ali, se tem vídeo dele, eu quase sempre mando dele. E o público também do YouTube, né, assim, é um público mais jovem, né? Ele consegue pegar uma galera mais nova, assim, e isso é muito legal, porque uma criança que quer um jogo acaba trazendo os pais pro jogo também, né? Os primos, irmãos, etc. E todo mundo aprende começa a criar um hábito de uma coisa legal, nova, que nem tinha ideia que existia, né? E que talvez acabe se interessando até mais com a criança, ou todo mundo jogando sempre junto em família, né? Você acaba fomentando uns momentos únicos, assim, sabe? Isso que é o mais gostoso, assim, de saber que o board game faz isso na vida das pessoas, o RPG também cria muitas amizades aí pra vida toda. Eu li um comentário de um pai, aqui no Ludopédia mesmo, até, foi um fórum desses milhões de fóruns que eu leio aí. E aí ele falou assim, que tipo, antes ele tinha que jogar alguns jogos pra brincar com o filho dele, alguns jogos tipo da Estrela, da Grow, assim, esses mais tradicionais. E era meio sacal, assim, sabe? Tipo, vou ter que jogar. Fazia pelo filho, né? Mas não que tivesse... Fazia pelo amor de pai ali e tal. E achava que só existia esse. E achava que só existia... E aí, quando ele descobriu que tinham jogos que ele também podia, tipo, se divertir com o jogo, sabe? Foi sabe? Que te provoca mentalmente, né? Que tipo assim, agora eu e o meu filho, a gente tá realmente brincando juntos, sabe? Então...
Tu comprou o Stuffed Fables, né? Nossa, Vanessa, você não tem ideia do tanto que é lindo, assim, tô amando. Eu tenho ideia. Eu já te disse. Pode falar. Eu tenho ideia. Sim. Nossa, é maravilhoso. Tô adorando as histórias, viu? O manual dele é bem legal também, tipo, é bem pequenininho e você meio que vai aprendendo enquanto vai jogando, assim, livro de histórias. E tem umas histórias com, não a moral da história, mas ele meio que leva ali numa vibe, sabe? E aí no final você tem meio que uma liçãozinha ali. Uhum. É muito legal mesmo, assim, tô gostando muito. E o final sempre muda, né? É um livro-jogo com muita interação. Eu tô gostando bastante, querendo fazer um reviewzinho dele. Vale lembrar que o Stuffed Fables, teoricamente, ele é um jogo pra pais jogarem com filhos, né? Mas tá o Viriato jogando com a namorada dele. Sim. Tipo, não tem criança envolvida, sabe? É só os dois mesmo, super curtindo o jogo. Demais mesmo. E é bem isso, né? Quando o jogo é bem feito, não tem faixa etária, não tem espaço. Os RPGs, Viriato, tu quer comentar alguma coisa dos RPGs ali que foram... Então, achei muito massa. Alguns não foram surpresa, né? Uhum. Que nem o Dungeons & Dragons, edição em português aí, tipo, tá sendo esperado há muitos anos já. Fez um sucesso incrível, né? Edição da Galápagos aí. Eu achei interessante demais a bandeira do Elefante da Arara ter sido indicado nas 4 categorias, né? Venceu como designer nacional de RPG e foi indicado nas outras 3 também. O Old Dragon é um dos jogos que a gente colocou lá naquela nossa lista do primeiro episódio, né, dos 40 jogos para jogar em casa. A gente não citou ele durante o episódio, mas a gente colocou numa lista. Muita gente veio me perguntar onde é que estavam. Então, essa lista tá no nosso link ali, tá no bit.ly, né, /alocacão pode. E lá as pessoas conseguem encontrar aquela lista ainda, que tem todos esses jogos gratuitos aí pra jogar. O Old Dragons é um deles, né? É um sistema nacional, bem simples assim, focado na narrativa também, bem fácil de jogar, de aprender. E o chamado de Cthulhu, que foi trazido pela New Order, esse é o Guia do Investigador. A New Order é uma editora muito massa, que tá trazendo muita coisa de RPG. Muita gente sempre ou teve primeiro contato e continuou ali no D&D, ou só sabe de D&D como referência de RPG, né, fantasia medieval, e eles têm apostado em todos esses outros cenários, sabe? Eu acho isso muito massa, tanto a bandeira com a Devir, né, quanto o chamado de Cthulhu aí com a New Order, e a New Order também trouxe outras temáticas, assim, bem legais. E acho que isso é muito massa. O RPG vive a era de ouro agora, né? E é muito massa tudo isso, né? 2020 é o ano aí do crítico duplo e tá sendo realmente isso, assim, consolidando toda essa ascensão. Ano passado a gente teve muita coisa sobre o RPG e esse ano, assim, tá muito mais, assim, triplicou, assim, né? Vem surgindo muitos podcasts de RPG, por exemplo. Tem muita mídia de RPG, alguns financiamentos coletivos legais demais, assim, estão sendo financiados, por exemplo, o Game Chinchilla esse ano, né? E quanto aos prêmios aqui, é só um sinal disso, assim, que o RPG tá se fomentando muito mais. E muitos indicados aqui são muito legais, né? Que nem o Coisinha Verde, por exemplo, foi indicado com o Ronin, né? O Coisinha Verde é muito legal também, a editora muito massa, e tem muito jogo diferente, né? E é isso, assim. Eu acho que mostra também ali o perfil do jogador também mudando, né? Igual do board game. Sim. Eu sinto, assim, que os cenários estão ficando mais diversificados e isso abre para possibilidades para pessoas que têm outras preferências literárias. Eu não sei, eu sempre enxerguei o RPG como uma experiência literária em que eu sou o herói, a heroína, né, no caso. Então. Pra mim, o RPG é isso. É um livro, sabe? Pra mim não é coisa, tipo, não é uma coisa de outro mundo, não é tipo uma coisa de nerdzão, de tipo, sabe, que eu tenho que ficar me vestindo de preto para ler aquilo. Pra mim é uma literatura fantástica, né, que geralmente tem alguma coisa assim, que tem a jornada do herói ali super marcada, e é uma literatura em que eu posso me reunir com os meus amigos, tanto online quanto presencialmente,
pra vivenciar aquela aventura de uma maneira em que eu me coloco como um personagem, sabe? Sim, então, protagonista da história, né? Exatamente. Então, por isso, ali a bandeira do Elefante da Arara, quando ele não chama de RPG, né? A bandeira do Elefante da Arara, ele se coloca como livro de interpretação de papéis. E eu acho que é isso, sabe? Pra mim, quem gosta de ler, pra mim, quem é fã de literatura, tem que um dia, uma vez na vida, se permitir jogar RPG. Com sabe? certeza. Porque tu vai sentir a literatura de uma forma totalmente diferente. Claro que tem que ter um bom narrador, né? Eu sempre falo isso com os meninos, eu falava isso com os meninos na Lentes muito. O narrador é quem conduz a experiência da mesa, então tem que ser uma pessoa que faça isso com um certo primor. Sim, mas também não tem que ter medo de começar, né? As pessoas têm que praticar e ir aprendendo, assim, né? Não ter medo de errar, porque acho que hoje em dia os narradores de RPG, assim, como eu também, sofrem muito essa pressão, sabe? De ter que criar uma aventura Steven Spielberg pra galera, assim, e isso é complicado, né? Você não vai... É porque o RPG, assim, é viver uma experiência também. Você não pode esperar viver uma grande história, sabe? Você tem que se divertir, e todo mundo tem que se divertir na mesa, e tem que ser uma experiência, assim. Talvez não seja uma experiência legal, de tipo assim, por exemplo, eu quero jogar um horror psicológico. Talvez você até se passe mal lá de medo, mas você tava se propondo viver essa experiência, entendeu? Talvez não seja divertido. Lógico que as pessoas geralmente que fazem isso se divertem com isso. É tipo andar na montanha-russa, né? Mas, enfim, vai de perfil pra perfil. Quanto à questão do estereótipo do nerd, assim, acho que ser nerd sempre foi legal, só que sempre foi mal visto, né? Antigamente era bem mal visto, e hoje em dia as pessoas perceberam quanto isso é legal, sabe? Acho que o significado de ser nerd sobre algum assunto é você ter amor sobre aquele assunto e pesquisar sem fim, assim, sobre um assunto, sabe? Então ser nerd é uma coisa muito legal, e eu fico bem feliz que hoje em dia, assim, ser nerd seja um elogio, né? Não uma palavra feia. Não é ofensivo, né? A gente vem uma coisa feia legal na cabeça. Sim, quando eu sou nerd alguma coisa é porque eu, tipo, tenho paixão naquilo e, sabe, sei bastante sobre aquilo. Ou acho que sei, né? Mas é importante as pessoas entenderem isso, que não é só pra quem vive RPG o tempo inteiro, ou quem vive board game o tempo inteiro, as coisas tudo tem um começo, sabe? Sim, é um rolê muito mais casual, né? Eu acho que isso que é importante, não precisa ter medo de começar. Uma prima minha veio me falar esses tempos que ela gosta muito de jogar canastra, assim, carteado, mas ela ficava meio assim de jogar esses jogos que eu jogo, né? Foi desse jeito que ela classificou. Porque ela não se achava tão inteligente para. E aí eu fiquei, nossa, não tem nada a ver, é bobagem, sabe? Não precisa. A gente tem que entender que é feito pra todos, tem pra todos os estilos, tem pra galera que curte esses jogos mais pesadões, estratégicos, que tu chega a sair assim com dor de cabeça de tanto que pensou, né? Mas também tem esses jogos mais casuais e tem jogos que são super casuais e são estratégicos também. Por exemplo, o Ticket to Ride é um jogo que é bem família, é um jogo que, né, todo mundo pode jogar ele é super democrático, mas ele é um jogo bem estratégico, ele tem uma estratégia ali, sabe? Eu acho muito injusto. Você tem que planejar os seus próximos passos. Quem ganhou é porque mereceu ganhar, sabe? Porque fez ali Então eu acho que eu mereci. Porque mereceu mesmo, é verdade. Então eu acho que a gente tem que tentar mostrar isso para as pessoas, sabe? Sim. Então, isso também é meio que um reflexo de como as coisas eram mais antigamente, assim, né? Não quero falar que os velhos detonaram a imagem, mas os velhos detonaram a imagem, sabe? A galera meio que fechava no seu grupinho ali, você não sabe jogar, você não tem que jogar não, e você não entende isso aqui não, porque você é burro, sabe? E meio que afastava a galera disso, né? E aí acabou criando isso, de afastar. Mas ainda bem que a comunidade deu uma filtrada nisso, né? Hoje em dia, a nossa sociedade também funciona de um jeito menos agressivo e mais de comunidade mesmo, né? E a gente meio que vai trazendo mais pessoas pra isso, né? E mais pessoas vão conhecendo também. Porque um grande problema também é a primeira impressão, assim, sabe? Quando você tem a primeira experiência ruim,
é meio difícil de você tentar de novo, assim. Muita gente causou uma experiência ruim no board game ou no RPG em alguém, a primeira impressão ruim, e aí a pessoa nunca mais investiu nisso, sabe? E aí essas novas publicações e todo esse apelo de agora faz com que as pessoas deem uma segunda chance, né, pra esses hobbies legais aí. Por isso que eu achei tão legal de Quem é a Vez ter ganho, por exemplo, porque eu sinto que ele faz esse movimento. Agora, traduz bem isso, né? Agora uma coisa que vale comentar é que alguns anos atrás no Brasil, uns 7 anos atrás no Brasil, era muito difícil tu encontrar jogos traduzidos. Tinha, né, ali tinha, sei lá, acho que o Zombicide já tinha, não sei, mas tinha pouca coisa. E quem tinha board game era uma galera que importava muito jogo, né? Pegava de fora e trazia. E que fala inglês. Então tinha grana, sabia fazer um processo de importação, tinha grana para importar, mesmo que o dólar estava bem mais barato, né? Mas ainda assim tinha uma grana para importar, sabe? Sim, ainda é caríssimo. Então assim... Existe essa barreira. Você entende, né? Que ainda é elitizado, tá? Eu acho que ainda é, na minha opinião. Sim, é muito elitizado, com certeza. Mas era muito mais. E era assim, era tipo o meu clubinho exclusivo, sabe? Assim, eu sou o detentor deste conhecimento, eu sou o cara que tem esses jogos aqui que ninguém mais tem. E vai conhecer quem eu quiser. Exatamente. Então isso também, isso hoje o mercado tá meio que lutando contra isso. Hoje é super importante se trazer jogos mais família. Hoje é super importante trazer, que nem a Paper Games tem a linha Pocket, que aí eu acho que a gente já pode falar, né, do vencedor pelo público, né? O público votou. Quem será? E aí o jogo Família foi um jogo da linha Pocket, da Paper Games, que foi o Bandido. Jogo excelente, né, Vanessa? Nossa, que jogo da hora. Muito merecido. Eu acho que teve um mérito muito grande do jogo mesmo, como game designer, como qualidade. E assim, teve um mérito da Paper Games também ali, sabe? Da editora, de acreditar nesse tipo de jogo. De acreditar no jogo que custa menos de R$50, sabe? Se eu não me engano, o Bandido tá, acho que R$39,90, né? R$40 no máximo. Acho que é... Pois e assim, ganhou de Azul, por exemplo, né? Que é um jogo de trás de Sintra, o mundo inteiro é falado o tempo todo. O Bang Dice, que é a versão, na minha opinião, melhorada do Bang, né? E que é um jogo também que eu só joguei o Bang Santorini. Cartinha. Santorini, maravilhoso também. Hanabica. Então ganhou de jogos, tipo, e de game designer muito de peso, assim. Com certeza a galera que é mais true, assim. Sim. Não sei, eu não quero ser injusta, tá? Mas eu acho que a galera que é true, assim, não votaria no Bandido. Eu sinto que a galera que votou no Bandido é a galera que realmente é família, sabe? Que cumpriu a categoria ali, que é o jogo família, que é tipo essa galera que tá entrando no mercado, que tipo, nem sempre, que ainda não acredita no produto a ponto de investir mais de R$200 no jogo, ou que ainda tem um pouco, né, de tipo, não sei, acho que Bandido é um jogo que cabe qualquer faixa etária, qualquer pessoa joga e é tranquilo, sabe? E assim, se você tem pouca grana também, você tem que otimizar, né, o que você faz. Então é um jogo otimizado, ele é um jogo muito bom, que funciona muito bem. E que ainda por cima tem um preço bom, né? Tipo, ele é super atrativo por isso, é um custo-benefício legal. E assim, eu acho que todo mundo que votou nele tem propriedade pra votar também, né? Não foi tipo no AUE, né? Acho que a galera que votou nele, com certeza votou consciente, assim, de que era uma boa escolha. Realmente é uma boa escolha. Eu acho que sim. Eu acredito. Muito merecido. Eu acredito que sim. Eu vou falar que quando eu digo que a galera que é mais gamer não votaria no Bandido, eu falo por mim mesma, né? Porque eu não votei no Bandido. Eu reconheço todos os méritos dele. E eu fiquei feliz por ele ter ganhado, porque eu entendo que ele representa um movimento de mercado muito interessante. Diz muito sobre, né? Diz que é um público mais casual, mas eu não vou falar em quem eu votei, mas não foi no Bandido. Vota secreto. Mas não foi no Bandido. Eu votei em Hanabi. Tu também não votou no Bandido. Não votei. Mas então, eu acho, mas essa representatividade que ele traz é que é o, sabe, o ponto X da conversa.
Os outros campeões, eu te confesso que não me trouxeram grandes, assim, grandes surpresas, sabe? Mas ali, jogo infantil, ganhou o Double. Double é bom demais, né? Não tem como. Double a prova d'água. Eu escolheria o Harry Potter. É outro jogo. O outro. Mas é que daí o Harry Potter tu não pode levar na piscina, né? É mais nichado, tem que ficar falando os nomes difíceis, né? Double é garrafa, papel. E esse é uma prova d'água, né, que ganhou, então ainda dá pra levar pra piscina e tal. Indestrutível. Também não foi o jogo que eu votei, mesmo? Mas eu acho Double muito bom. Double. Mesmo. Nesse eu vou ter que falar o que eu votei, porque esse é importante. Esse eu votei no A Lebre e a Tartaruga, que a Fanbox trouxe. É legal. É muito bom. É absurdamente bom. Massa. E a Lebre e a Tartaruga eu já botei pra muita gente jogar. Já botei em colégio, inclusive. Já aluguei, botei em colégio e botei em evento. Todo mundo gosta, todas as idades. É bizarro. Só que ele tem um problema, né? Ele é um jogo um pouquinho salgado, assim, em valor. E aí eu acho que isso dá uma afastada, sabe? Mas é um investimento, né? Deve ter um porquê, né? Mas Double é muito bom, viu? Double, tipo, eu não me surpreendo com a vitória do Double. Porque Double é Double, né? Sim, todo mundo gosta, né? Nossa. O Double é Double, tu bota numa mesa, ele vai funcionar, sabe? O Designer Nacional é um jogo que eu confesso que eu não conhecia. Eu não conhecia esse Agarradino, uma editora que eu também não conhecia, mas acho que isso não tira o mérito. Assim, eu vi um vídeo dele explicando as regras e eu achei interessante. Eu não conhecia, mas eu vi o vídeo e eu pensei que eu compraria. Eu teria na minha coleção. Eu consigo imaginar ele funcionando. E aí depois ali o jogo Família Designer Nacional também, acho que não teve nenhuma surpresa, né? Cartógrafos é um jogo que deu muito certo, tanto no Brasil quanto fora, né? Eu vi aí uns reviews, acho que foi o Tom Wiesel até, falou o Rado, que falou super bem dele, então é um jogo que não me surpreende, é merecido. Eu dizer que não me surpreende. Esse eu ainda quero conhecer. Eu dizer que não me surpreende não quer dizer que não é merecido, entendeu? É merecido. Entendi. Mas já tava cantado essa pedra. Fel Barros ganhou, né? Designer Nacional. Fel Barros é um cara que tem muita influência, assim, no meio. Legal. Acho que é um jogo bacana também. E o Brás, que foi o grande vencedor ali, né? Tanto o voto do público quanto dos jurados. Os jurados votou ali, acho que mais parecido com o que eu votaria. Mas eu vou te ser bem sincero, eu acho que o voto dos jurados não interessa tanto quanto o voto do público. Com certeza, porque é por aqui que a gente meio que se baseia, né? No que funciona, até com os nossos parentes mesmo, que nem a gente tava falando no começo, né? Não adianta nada uma galera que joga em família assim, mais joga pela experiência de jogar com a galera, né? Enquanto você vai jogar um jogo expert, você vota pelo que você acha interessante ou gosta, né? Você não joga pensando no que todo mundo mais gostou. Sim. Eu acho que o voto dos jurados já é pensado em várias outras coisas, tipo de técnicas mesmo, né? De game designer, de arte. A galera já pensa outras coisas, assim, sabe? Como o jogo flui. É outra experiência, né? Mas eu acho, sinceramente, que o jogo, o voto do público é o que mais importa, sabe? E ali o Bandido fez isso. Eu fiquei muito surpresa com a vitória do Bandido e gostei. Me surpreendi, mas foi legal eu ter me surpreendido com isso. Uma surpresa boa, né? Uma surpresa boa, significou bastante. Com certeza. E é isso, né? Acho que deu pra ilustrar bem, assim, essa questão da importância desse tipo de canal, né? Essas plataformas, assim, esse tipo de premiação, como tá funcionando essa mudança legal do público, né? A gente conseguiu trazer bem, assim, esses tópicos aí nessa alocação. Eu acho que sim, acho que a gente conseguiu mostrar pra galera que tem muita coisa acontecendo, que a comunidade é muito grande, que às vezes a gente fala que é nicho, mas no fundo é um nicho, mas é um nicho que está crescendo cada vez mais e que está aí pronto para te abraçar, né? E que hoje esse prêmio ali que saiu semana passada do prêmio Ludopédia, ele mostrou isso, sabe? O mercado tá começando a ficar realmente preparado para abraçar aí tu que não joga, que tá começando agora. Se tu já joga e já é mais experiente, ótimo, né? Tem bem mais coisas para ver, mas se não, também tem coisas
coisas legais e que estão prontinhas ali pra te dar um monte de diversão por muito tempo, por muitas horas com a tua família, e que isso é muito importante, principalmente nesse momento agora. Então, esqueçam os preconceitos que tem. Se tá escutando esse podcast é porque já esqueceu, né? Mas, assim, vai em frente porque tem muita coisa legal e é só sucesso. Só sucesso. Resume a semana isso. É isso aí. Foi maravilhoso gravar de novo aqui, Vanessa, valeu demais. Queria deixar um abração pra todo mundo aí. E eu queria agradecer umas pessoas que começaram a seguir a gente no Insta, estão ouvindo, estão mandando feedback, e isso faz a gente ficar feliz demais, sabe? Queria mandar um abraço pra Luzia Tesk, minha sogra. Te amo, maravilhosa. É uma professora, sabia? E ela aplica muita coisa, assim, dos board games nas aulas, assim. Aprende bastante com a gente. Um abração pra ela, tá sempre ligada. Um abraço pra Stephanie Maia, também. O Arthur Molina, né? A Grace Hedlich, espero ter falado certo. O Breno Luiz, Matheus Julian e todos os outros aqui que a gente não citou. Um abração aí, muito obrigado por estar fortalecendo a gente nesse começo aí. Tá sendo muito divertido, né? Tá sendo muito legal gravar tudo isso. E espero que vocês estejam gostando também. Qualquer dúvida, sugestão, manda uma mensagem pra gente no @locacão-de-opiniões. Pode mandar também no Anchor mesmo. Pode ser na Ludopédia. Onde vocês quiserem. Pode mandar até sinal de fumaça que a gente pega, né? Com certeza. Galera, muito obrigada por ter ouvido aí a gente conversar por esse tempo. E é isso aí, tamo junto. Valeu, Vanessa. Um abraço, hein? Um abraço, pessoal. Abração. Valeu. Até mais. Falou. Até a próxima. Tchau.